A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos garante a vitória, esteja com todos, em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer a leitura do Salmo 42, um salmo para ser meditado nestes tempos de pandemia. O título do salmo é A Alma Nela por Servir a Deus no Seu Tempo. Então, à medida que vamos lendo versículo por versículo, vamos fazer uma reflexão do Salmo 42, que tem 11 versículos. Começando pelo primeiro versículo do Salmo 42, diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Cervo, que animal é esse? Aqui no Brasil tem este animal que é chamado cervo do Pantanal. Como o cervo brama, o macho ele tem chifres na cabeça. Então, o cervo do Pantanal existe aqui no Brasil e ele gosta, de áreas alagadiças. Por isso que o salmista disse como o cervo brama. Brama não é a cerveja. Brama significa o quê? Gritar, pedir, Como o cervo animal brama ou pede pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Este é o sentimento do salmista quando ele sente a necessidade de Deus na vida dele. Então, a alma do salmista tem a sede do Deus vivo. Quando nós temos sede, como é bom a gente poder encontrar uma água fria, para beber um pouco de água fria para saciar nossa sede. Assim, o salmista, ele se compara, ao cervo que busca as correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então o salmista diz: a minha alma tem sede, tem anseio, tem necessidade. De que tipo de Deus? Um Deus pendurado no madeiro? Um Deus pintado no quadro? Numa figura que não fala, que não ouve, que não vê, que não se move? Não, ele estava buscando um Deus vivo, e é isso que nós devemos ter, o desejo do Deus verdadeiro, do único Deus, o Deus vivo, Jesus, ressurreto dentre os mortos. Ele está vivo, glórias a Deus por isso. E ele então aqui, ele se expressa: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E ele aqui então, choroso, no versículo 3, ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então aquele num momento de muita tristeza, onde ele estava passando uma situação muito grave, então ele estava aqui chorando. Há momentos na vida que nós também nos encontramos assim, apreensivos, chorosos, porque estamos passando por uma tribulação, por uma aflição. Aí então não há como se alegrar em nada, as coisas estão muito difíceis. E assim, no versículo 3, ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente. Quando viam o estado dele, assim falavam: cadê o teu Deus? Não foi assim que fizeram com o Senhor Jesus naquela cruz?
disseram, vamos ver se ele não diz que é o profeta, que é o Messias, que é o rei, vamos ver se ele desce daí da cruz, e assim aguardavam alguma manifestação milagrosa, né? E assim também todos aqueles que são servos e servas de Deus, quando passam as suas tribulações, há aqueles acusadores que estão sempre prontos a dizer, você não é crente, rapaz? Você não diz que ora, que tem fé, que crê em Jesus, que Deus é o Deus do impossível? Agora eu quero ver o que é que você vai resolver, o que é que você vai fazer. Isso é a afronta que muitas vezes as circunstâncias e as pessoas que são usadas pelo maligno têm para dizer, para enfraquecer ainda mais aquele que serve ao Senhor. Então, muitas vezes nós nos encontramos em situações assim, deste jeito, angustiado, oprimido, não é? Mas há esperança. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aí no versículo 4, ele diz assim, quando me lembro disto, ele traz recordações, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Para aqueles que tinham um hábito, um costume de estar sempre congregando, de estar sempre separando um momento, apesar da labuta, da agenda cheia, mas sempre buscando, pelo menos uma vez na semana, quem sabe só até no domingo, na escola bíblica dominical, poder rever os irmãos, dar um abraço fraternal, né, nos queridos irmãos, um abraço fraternal, um abraço amigo, apertar a mão, orar juntos, né? Mas neste tempo de pandemia, nós ficamos só de longe, né, no aparelho celular, e isso nos deixa assim, com saudade, né? Saudade de se aproximar, de ter aquela conversa amistosa, amiga, coisas de irmãos, de irmãs, né, em Cristo Jesus. Ontem mesmo estava conversando com o irmão aqui em casa, e a gente, quando foi ver, a tarde toda a gente conversando, e a gente entrou pela noite conversando, o tempo passou tão rápido, mas é assim, né, que a gente tem prazer quando a gente tem um coração voltado para Deus. Para aqueles que não têm o hábito de estar na casa do Senhor, então não faz grande diferença, mas para aquele que estava sempre, né, anotado na sua agenda, terça-feira tem culto de doutrina, quinta-feira vamos ao culto para oração da fé, vamos buscar a Deus no domingo na escola dominical, vamos para o culto evangelístico, vamos levar a família, vamos convidar o vizinho, um conhecido, mas hoje nós não podemos mais ter esse momento enquanto dura, né, esta pandemia, mas isso não quer dizer que nós fomos separados do Senhor, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Para nós termos uma ideia, muitos dos nossos irmãos que vivem em países islâmicos, países, por exemplo, China comunista, Coreia do Norte, em outros lugares também, a janela 1040, na cortina de ferro, vocês sabiam que quando alguém se converte a Cristo, ele tem que ficar discreto, e quando ele quer se reunir com outros irmãos, em alguns lugares ele marca numa lanchonete, e ali eles trazem um celular, mas não pode portar a Bíblia, e não pode juntar as mãos para não demonstrar que está orando, e nem fechar os olhos, tem que orar de olhos abertos, e não
reunir no mesmo lugar várias vezes, porque pode chamar a atenção, se por exemplo, muitos carros estacionados, pode então ali se denunciar. E aí quando vai preso, porque é cristão, porque está defendendo, né, a doutrina do Evangelho, este livro sagrado, a Bíblia, o tratamento é ríspido, é duro, é severo, não existe tratamento, como eu dizia, tratamento educado, de consideração, não. Ai daquele que cair na mão desses opressores, que mantém muitas vezes irmãos presos e chegam até a morrer por causa da sua fé, sendo denunciado até próprio pelos seus familiares. Aqui nós temos no Brasil muitos irmãos para nos comunicar, ligar para um para o outro, mas já pensou que é viver num lugar que quase 100% da população segue outro Deus? A gente não tem oportunidade de encontrar uma igreja, ou até mesmo encontrar com um pastor. Pois é, a vida aí, o mundo afora, é assim. Mas por que, apesar de tudo isso, eles não largam, né, a sua fé? Por que não abandonam a sua fé? Porque eles poderiam dizer: eu vou viver passando essa aflição, essa perseguição, que nada, eu vou seguir a minha vida, esse negócio de evangelho não dá certo não. Por que eles continuam firmes no Senhor, apesar de tudo, e não ter esse privilégio que nós temos aqui em nosso Brasil, e poder ter um lugar para se reunir, um templo, saber que pode carregar a Bíblia, cultuar a Deus livremente? Por que eles continuam? Sabe por quê? Porque eles se nasceram de novo, eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu vejo pessoas que estão na igreja e se desviam. Aí a pergunta é: quem foi que salvou esta pessoa? Foi Jesus? Porque tem pessoas que vão interessadas não em Cristo Jesus, e não em renunciar ao pecado, e não se entregar espírito, alma e corpo ao Senhor, mas vai interessado talvez em namoro, talvez em busca de uma religião que lhe agrade, ou quem sabe outro motivo qualquer. Mas aquele que é do Senhor, a Bíblia diz, como o apóstolo Paulo: nada vai me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então ele tinha saudade, né, de estar junto com os irmãos. Como faz falta, né? Aquele que realmente sabe o que é viver a vida cristã, tanto em casa como no templo. Como faz falta, né? Como se diz, a gente só dá valor às coisas quando a gente perde. E este é o momento da gente sentir a saudade, né? O convívio. Mas que Deus nos ajude a superar este momento difícil, né? Porque tudo na vida passa. Versículo 5 diz: porque estás abatido, ó minha alma? Uma pergunta. E por que te perturbas em mim? Qual o motivo? Qual a razão? Porque a nossa esperança é Jesus. Não há motivo de desespero, né? De sair por aí arrancando os cabelos, assim apavorado, porque a nossa esperança ela não morre, porque a nossa esperança é Jesus. Por isso, aqui está uma palavra de alento para quem está sofrendo, para quem está triste, abatido, desenganado. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esta é a palavra positiva, uma palavra de Deus, que nos pode trazer esperança, né? São palavras, em vez de noticiários, em que a gente só ouve misérias, catástrofes, notícias ruins. Então nós precisamos de notícias alvissareiras, né? Boas novas. E quem tem isso para nos dar? O Senhor. Por isso que Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida.
Então que nós, neste tempo de pandemia, deixemos de lado um pouco esses noticiários que ficam só pavor, só notícia ruim, tragédia, e vamos procurar ouvir a palavra, aquilo que a palavra de Deus tem para comunicar. Como está dito, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então diz aqui, do versículo 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra de Jordão, e desde o Hermonitas, desde o pequeno monte. Aqui fala desse sentimento sionista, ou seja, o amor a Sião, a sua terra natal. Podemos lembrar daquele canção que diz: eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Então aqui expressa esse sentimento, né, que a gente tem dentro de nós de poder estar sempre apegado às coisas de Deus, buscando as coisas do Senhor, lendo a palavra do Senhor, meditando, louvando a Ele, testemunhando, né? Isto é muito maravilhoso. Então, quando fala Hermonitas, lembra do quê? Daqueles que moravam nas regiões do Monte Hermon, né? O Monte Hermon, terra do Jordão, mas graças a Deus que o Senhor foi preparar um lindo país, uma nova cidade, onde não há mais dor, não há mais lamento, não há mais tristeza, não há mais pandemia. O Senhor diz que enxugará dos olhos toda lágrima, e um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Portanto, estejamos prontos para este dia maravilhoso, porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. E no versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas. Que palavra é essa estranha, né? Palavra que nós não temos costume de usar na nossa vida diária comum, mas não se apoquente, porque ela tem um significado. Quando a gente lê na Bíblia catadupas, a gente lembra que esse é sinônimo de cachoeira, queda d'águas, não é? É isto, cachoeiras, cascatas. Lembra quando aquelas pessoas que vão fazer aquele tipo de esporte, pega o caiaque, aí entra nas corredeiras, aí ela vai por um caminho, aí depois a água desce por outro lugar. Então, se a pessoa não tiver uma proteção, se cair naquele rio ali, como é que vai se salvar? Porque lá a água vai levando de um lado para outro, e se a pessoa não tiver condição de se agarrar em alguma pedra, em algum galho, em algum lugar, vai morrer afogado, porque as águas são águas que veio com aquela violência, né? Nós já sabemos muito bem como são as águas de corredeiras e cachoeiras, são muito fortes. Então o salmista estava apresentando esta analogia, né? Usando isso como se fosse um tipo de ilustração, para explicar o momento que ele estava vivendo, né? Muito difícil. Ele diz: todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, versículo 8, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos. E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Graças a Deus, porque o Espírito do Senhor nos inspira a lembrar dos seus grandes feitos, a contar as suas bênçãos derramadas sobre nós. Versículo 9, direi a Deus, a minha rocha,
Aleluia. Por que te esqueceste de mim? Aqui a gente lembra quando Jesus na cruz do Calvário, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando estas expressões aqui são lembradas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e indica que estes salmos são tidos salmos messiânicos. Todas as vezes que a gente lê um salmo e que a gente verifica que Jesus repete esta mesma frase, é porque esse salmo é um salmo messiânico, ou seja, aponta para Jesus, para aquilo que ele sofreu e padeceu por nos amar. Em nosso lugar, ele sofreu, mas ressuscitou. Aí diz no versículo 10: como uma ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Diante de tanta luta, tanta peleja. Aí então nós muitas vezes ouvimos do próprio familiar ou de alguém próximo a nós: você não disse que crê em Deus? Você não disse que Deus faz o impossível? E agora eu quero ver. Mas não há motivo de desespero, não há motivo de a gente ser envergonhado, porque a gente pode dizer: eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. E finalizando o versículo 11 diz: por que estás abatida a minha alma? Volta a perguntar. E por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, essa pergunta é para a gente entender que nós não devemos ficar dando muito atenção a estas coisas. A gente tem que procurar lembrar que o Deus maior, que está acima de todos e que pode nos valer. E por isso termina dizendo: espere em Deus, pois ainda louvaremos ao Senhor. E Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, se é assim, se nós sentimos esse desejo, esse anelo da presença do Senhor em nossas vidas, não há por que desanimar. Olhando para cima, o nosso Redentor, ele vive e ele nos socorre. Pai, muito obrigado por esta palavra que nos ajuda a viver esses tempos difíceis de pandemia. Para aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, tempos incertos, inseguros, mas para aqueles que estão, ó Pai, garantidos, ó Pai, estão selados pelo Teu Espírito, não há por que temer más notícias, porque o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. É o Senhor, Pai, que vai conosco, Pai. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é o nosso consolo, o nosso refrigério, é a nossa válvula de escape, e em Cristo estamos firmados. Tu és a rocha eternal, e nós te louvamos por isso. Abençoa aqueles que estão sofrendo, enlutados, por aqueles que estão, ó Deus, sem saída, desesperados. Dai alento, Pai, e abençoa, Deus, a nossa nação, abençoa, ó Deus, o teu povo, em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. E Deus te abençoe, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus nestes tempos de pandemia esteja na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. Amém.